Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Luan Vieira, sou estudante de História aqui da Unifesp. Eu estou no meu quinto termo, no meu quinto semestre, e eu desenvolvo essa iniciação científica voluntária com a professora doutora Andrés Lemian. Não somente com ela, a gente tem uma equipe, um projeto um pouquinho maior. Esse projeto visa, sobretudo, essa cartografia da memória da independência, mapeando o espaço urbano. A gente tem como equipe para realizar esse projeto o professor doutor Fernando Atic, professor na área de patrimônio lá na Unifesp, a professora doutora Andrés Lemian, professora de História do Brasil lá na Unifesp, minha companheira de graduação, que também estuda História, é a Débora Natucci. Ela é bolsista FAPESP, e dentro do projeto fica mais focada para logradouros. A gente tem então essa distinção entre eu e a Débora, os dois pesquisadores. A Débora é pesquisadora da FAPESP, eu sou pesquisador voluntário. Ela fica mais focada para os logradouros dentro da nossa organização e eu fico mais focado para os edifícios. Dá para ver que esse projeto tem um enfoque muito grande no espaço urbano. E essa é a nossa proposta mesmo, é um enfoque no espaço urbano e principalmente no relacionamento que o espaço urbano tem com uma determinada história nacional. Então, o que a gente observa é essa manifestação em construções, em edifícios, em monumentos de uma determinada memória da independência. A gente pretende categorizar e sistematizar ao longo das 5 regiões aqui do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A gente pretende analisar as capitais dessas regiões e ver como que se manifesta nessas capitais, nesse espaço urbano, uma determinada memória da independência, uma determinada história nacional. Eu diria que essa é a proposta central do nosso projeto, ver essa materialidade de um passado que se manifesta no espaço urbano. Além disso, a gente também pretende relacionar não somente o espaço, mas também o tempo, quando a gente pensa que em diferentes temporalidades esse projeto nacional, essa construção, vai ganhando diferentes intensidades, diferentes roupagens, como por exemplo, a gente pode marcar uma distinção entre 1922 e 1972. Então, acho que isso é um resumo principal sobre o que queremos aqui nesse projeto. Além disso, em objetivos, eu gostaria de falar que são três os nossos objetivos. Primeiro, a gente vai efetivamente nos mapas, a gente vai efetivamente nas cidades e principalmente nessas que eu já demarquei, né, que são as capitais das 5 regiões aqui do Brasil, não descartando uma expansão, mas por enquanto a gente está limitado para essas, está focado nessas. A gente vai pegar dentro da cidade e vai organizar, vai mapear toda essa toponímia que faz referência, que faz nomeação a memórias da história do Brasil. Ou seja, é pegar na prática as praças, o patrimônio, os monumentos que estão dispostos aí nas capitais e organizando eles e catalogando eles conforme a sua importância, conforme a sua disposição na cidade, no espaço urbano. Ou seja, pegar um monumento que está em São Paulo, por exemplo, uma rua que tem o nome de Dom Pedro, uma escola que faz referência a Leopoldina, um monumento que faz referência ao José Bonifácio, colocar isso em uma planilha, em um espaço organizado para a gente pensar, para a gente começar a analisar essa questão do patrimônio nacional. Depois, a gente pretende realizar verbetes, ou seja, dar uma pesquisada em textos, em leis, em datas de criação, projetos políticos, fatores históricos, tudo que auxilie na compreensão desse objeto histórico que a gente está analisando aqui. Por fim, a gente também pretende realizar um atlas online. A gente pretende criar um site, a gente pretende criar uma plataforma digital que vai ter um mapa do Brasil com todas as regiões. A gente vai colocar nas capitais, então, à disposição geograficamente, assim, do que a gente achou. Ou seja, a gente vai colocar de uma maneira muito mais sistemática nesse mapa, nessa plataforma digital, os nossos resultados. A gente vai categorizar, então, um mapa conforme o que a gente tem no espaço urbano de referência a memórias da independência. Esse mapa vai ser feito pelo mestrando Lucas Ciccone e a doutora Maíra Bacunha Rosim. A gente tem em mente, sobretudo, uma ferramenta didática para a gente analisar
as materialidades das produções sobre o passado brasileiro. Na prática, a gente tem aqui o desenvolvimento da pesquisa, ele está ocorrendo mais ou menos assim. A gente tem aqui essa planilha no Excel como exemplo, a gente pesquisa o nome da cidade, a gente pesquisa uma referência, como por exemplo o Dom Pedro ali, que vocês veem de primeiro caso, e aí vamos circulando vários tipos de instituições públicas, privadas, principalmente escolas, eu aqui que sou da parte dos edifícios, a gente vai organizando então isso para todas as regiões aqui. No caso, eu peguei Centro-Oeste, Goiânia. Dá para ver que a gente vai colocando informações ali sobre datas de criação, quando acha, a coordenada para a gente colocar isso no site depois. Também é importante ressaltar que a gente organiza isso em uma planilha depois separada de contagem, uma planilha para a gente pensar sobre os dados, para a gente analisar esses dados. E eu acho que sobretudo, a gente faz uma análise desses dados pensando na sua importância enquanto um dado histórico, pensando na sua importância enquanto um dado social, pensando sobretudo como que essas construções históricas não estão aí jogadas. A gente pode pensar elas, a gente pode relacionar elas com uma certa imposição social, como algo que é imposto à população, como uma arquitetura simbólica que é colocada na cidade para ser ressignificada, para ser uma história popular, para ser um motivo para as pessoas estudarem uma determinada história, para pensarem uma determinada memória que é imposta ao espaço urbano. Em conclusão, eu acho que há muitas possibilidades de análise que a gente tem desse projeto aqui. Sobretudo, esse projeto ele nasce nesse fluxo, nesse movimento que é repensar em diversas perspectivas a memória da independência agora no seu bicentenário histórico. Então, é um projeto que deixa portas abertas para a gente pensar como, por exemplo, essa imposição histórica que se dá, como também diversas outras possibilidades de reflexão podem ser feitas, como de que maneira a população se integra dentro desse projeto, de que maneira esse projeto ele tem certo propósito, ele é algo que um governo ou outro, em uma temporalidade ou a outra, foi realmente intensificando esse propósito que é dado a uma memória eterna, a uma memória objetiva colocada no espaço urbano. Eu diria que esse é nosso projeto aqui. Caso alguém queira entrar em contato, tem aqui o meu e-mail e eu espero que vocês venham para minha apresentação aqui, para a nossa apresentação na jornada de pesquisas do CAPPH. Então é isso. Muito obrigado.